Boa noite, irmãos. Como já foi exposto ali pelos irmãos aqui que também colocaram, acredito que no coração de cada um de vocês ainda tem alguma coisinha a mais que também chamou a atenção, porque a gente vê quão rica que é a palavra do Senhor. Então, a gente viu na pregação do irmão esse processo, esse caminhar, né, de como a gente é transformado desse odre velho até ser um novo odre, para que a gente possa receber esse vinho novo. E ele coloca esses 4 cenários. O primeiro deles, né, a nova convicção de pecado. O segundo, uma nova purificação, uma nova profunda e nova purificação, uma nova capacitação e um novo interesse. E é interessante também, né, como o irmão Lucas colocou aqui, que talvez essa seja a primeira parábola contada pelo Senhor, né? Então, como primeiro, tem sempre um princípio a mais para a gente aprender. E ele coloca, né, sobre esse odre novo, para nós sermos transformados, para deixarmos de sermos esse odre velho. E quão maravilhoso, porque nós éramos esses odres velhos, esses odres informes, esses odres que eram inúteis, esses odres que simplesmente não podiam conter esse vinho novo. Mas o Senhor não apenas dá uma ordem ou dá algum direcionamento para nós, como, você tem que, né, ter uma nova convicção de pecado, uma nova purificação, mas Ele, graças a Deus, dá os meios para isso, e Ele mesmo colocou a sua mão sobre nós, e vem nos moldando e nos transformando nesse novo odre, para que a gente possa, né, ser esse odre útil, agradável, para que a gente possa receber esse novo vinho, né, que é a própria vida dele em nós. Então, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Se Ele não tivesse colocado a sua mão sobre nós, esses odres tão informes, tão sem utilidade, mas Ele nos transforma e nos coloca como úteis nas suas mãos. Então, vale a pena lembrar também que Ele só faz isso à medida que a gente responde esse chamado. Não adianta nada Ele colocar a mão sobre nós e a gente continuar enrijecido, mas que Ele nos ajude a responder tudo aquilo que Ele tem colocado a nós. Então, partindo para os pontos que mais me chamaram a atenção, foi no primeiro cenário e um outro ponto que está entre o segundo e o terceiro cenário. E o que mais me chama a atenção são esses encontros que o Senhor tem com Pedro. O Lucas citou no começo, e a gente sabe que o primeiro encontro está lá no primeiro capítulo de João, quando André, seu irmão, ele encontra o Senhor e sai correndo chamar Pedro e fala, Pedro, encontrei, né, aquele Senhor, e o Senhor olha para Pedro e fala, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Cefas, ou Pedro. Isso também foi conosco, tu és, mas tu serás. Nós seremos transformados, não apenas somos, mas seremos. É interessante também que, se a gente olha a narrativa de João, Pedro não responde nada. Ele continua a narrativa, mas Pedro, ele simplesmente acata aquela palavra e segue a sua vida. Não tem esse responder de Pedro. Mas graças a Deus que Ele não desiste de nós e tem um segundo encontro. E esse segundo encontro está lá em Mateus 4, quando ele está pescando com seu irmão, e ele fala, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E fala que lá eles deixaram tudo e logo seguiram. Então, é uma resposta prática, mas não é algo que eles se entregaram, não tem um falar, né, algo que veio do coração. Eles simplesmente deixaram e seguiram. Né? Não foi ainda suficiente para que Pedro se entregasse totalmente ao Senhor. Mas, graças a Deus, que ele não desiste, ele vai mais uma vez encontrar com Pedro. E lá, aqui em Lucas 5, a gente vê essa pesca maravilhosa, né, que Pedro tá lá, já tinha tentado pescar, na verdade, né? A noite inteira e não tinha pescado nada, e o Senhor pede para usar o barco dele para pregar para aquela multidão, e depois que ele fala, Pedro, faze-te ao alto mar, lança as redes. E Pedro fala, Senhor, mas mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí tem essa revelação maravilhosa, né? Quando tem essa pesca, e Pedro, ele fala, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador, né? E primeiro ele fala Senhor, então ele tem essa convicção, não apenas mais mestre, mas agora Senhor da sua vida, e fala que ele, deixando tudo, o seguiu. Mas não era
suficiente ainda, porque somos muito duros, somos muito difíceis de nos render a nós mesmos e nos entregarmos ao Senhor. Então, Pedro precisou de mais um encontro, né? Ele já tinha negado o Senhor 3 vezes, e o Senhor, com todo esse amor, ele morre, ele ressuscita, ele vai encontrar com Pedro e ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Mas não era um amor ágape, igual é o amor de Deus para conosco, era um amor filéu. Mas mesmo assim, agora ele dá um passo a mais. Ele não apenas segue, ele não apenas fala Senhor, mas ele fala: eu te amo. Então, que a gente também tenha esse caminhar, né, que a gente responda, né, como Pedro respondeu. Mas o que é interessante é que Pedro precisou de 4 encontros. Tudo bem que ele tinha uma jornada com o Senhor, ele participou dos milagres, das curas, das parábolas, ele ouviu tantas coisas diante do Senhor, mas foram 4 encontros pontuais que são relatados aqui, que o Senhor teve com Pedro. E agora eu fico pensando, quantos encontros nós tivemos e não respondemos? Pedro precisou de apenas 4 para se entregar totalmente ao Senhor. E quantos encontros temos tido com o Senhor? E muitas vezes a gente fica calado, igual esse primeiro encontro que o Senhor teve com Pedro. Ele fala ao nosso coração uma verdade tão maravilhosa, que tu és, mas tu serás. E a gente simplesmente se cala. Mas que realmente o Senhor nos ajude, não apenas a deixar tudo e o seguir, mas falar, não mais mestre, mas Senhor. E falar: Senhor, mesmo que meu amor é filéu, é imperfeito, não é um amor ágape, mas mesmo assim eu te amo. Então, essa foi a primeira lição que tocou ao meu coração. Que Ele nos ajude a responder a cada encontro que a gente tem tido com o Senhor, que a gente não fique calado, mas que Ele passe de apenas um mestre, mas para sermos o Senhor das nossas vidas. A segunda lição dessa mesma história da pesca maravilhosa está no ponto ali que o Senhor, na minha versão, fala assim: faze-te ao mar alto, né? Mas na versão que o Romeu usou, mova-se para as águas mais profundas. E aqui o que o Senhor trouxe ao meu coração é para nós sairmos da superficialidade. Saia desse comodismo, saia dessa tão pouca comunhão que você tem tido. Vai para águas mais profundas. Vai conhecer um pouco mais de mim. Vem se aprofundar um pouco mais de mim, porque é ali que eu movo, debaixo das profundezas, e é ali que você vê o meu poder. E ali a gente vê, né, no relato, né, de Pedro, né, o irmão Romeu coloca aqui, Pedro fala assim: Senhor, você é meu mestre, eu acho que o Senhor é uma pessoa assim, fez tantos milagres, né, eu acho que é uma pessoa boa, mas o Senhor não é pescador. Então, como que o Senhor vai querer me ensinar a pescar? Eu pesquei, tentei a noite inteira, já não deu certo. Eu sou pescadora há tantos anos, mas ele não conhecia ainda aquele Senhor com quem ele estava falando. Então, ali o Romeu coloca que ele abalou a certeza de Pedro. E eu peguei o poema que o irmão Romeu trouxe, e eu vou ler novamente. Filho de pescador nasci, e assim me criei. Conheço o mar há tanto tempo, que eu já nem me lembro mais. Trabalhei a noite inteira, e nada foi tudo o que peguei. E agora vens me ensinar tudo o que na vida eu mais sei. O que fizeste das minhas certezas, do que eu pensava ser? Agora vejo que eu não passo de um pequeno bar à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no seu vento o teu perfume, a tua voz e o teu ser que é santo. O Senhor abalou essa certeza de Pedro. E aqui Pedro tinha uma certeza, que ele era pescador, que ele sabia pescar. E trazendo essa lição para nós, eu fico pensando, quem dera eu tivesse só uma certeza na minha vida, né? Mas quanta certeza nós temos? Temos certeza de como agir, de como proceder, de como trabalhar, do que fazer, que negócio fechar, como eu tenho que me portar em casa, como eu tenho que me portar na... A gente tem tantas formas, tantas certezas e tantas convicções. E o Senhor vem a abalar as nossas certezas e mostrar que Ele é muito mais do que isso, Ele é muito mais do que qualquer certeza, porque ali quando Ele encontra com o Pedro, Ele faz esse movimento debaixo do mar e Ele traz aquele cardume de peixes para dentro daquela rede, mostrando para Pedro que ele não
necessitava de circunstâncias, de condições climáticas, de condições financeiras, ele não precisava de nenhuma outra condição, porque ele era o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, que ele destrua todas as nossas certezas e que ele nos abale, leve-nos para águas mais profundas e nos faça ver que ele é o dono, o criador, o autor de todas as coisas, capaz de nos curar e nos restaurar completamente. E a outra parte que me chama a atenção é... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Está entre o cenário 2 e o terceiro cenário, que Lucas coloca que ele era um homem de oração. E ali descortinou os meus olhos da humanidade do Senhor Jesus. Porque se ele não fosse 100% homem, ele não poderia me representar naquela cruz. Porque se ele não fosse, eu não poderia ser salva por ele. E ali eu vi que ele era 100% homem e era um homem totalmente dependente do seu pai. Era um homem que orava. E aí foi algo que a gente abordou nos jovens ontem, né? 1 Tessalonicenses 5, do orar sem cessar. Como nós, que somos nós, e o Senhor que é o Senhor, orava tanto, dependia do seu pai para saber que caminho que eu vou tomar, quem eu vou encontrar, para onde eu vou seguir, que milagre que eu vou fazer, o que eu vou fazer, Deus Pai, me revele. Né? Ele era totalmente homem dependente do seu pai, e nós, pequenas criaturas, somos tão autossuficientes, somos tão fortes em nós mesmos que a gente não recorre ao Senhor para todas as circunstâncias, a gente não ora, a gente não depende dele. Isso mostra, né, que a gente age no automático, a gente confia tanto na nossa sabedoria humana, nos nossos recursos, sejam eles financeiros, intelectuais, sejam eles quais forem. A gente depende tanto de nós mesmos e esquece de confiar naquele que pode todas as coisas. E aqui, fazendo um parênteses, né, que o irmão Romeu ele trouxe, né, que lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9 e 10, quando Paulo fala, né, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. E quantas vezes somos fortes em nós mesmos. Toda essa questão de não orarmos, não dependermos, não buscarmos, simplesmente fala que eu sou forte o suficiente para levar a minha vida do jeito que eu acho melhor. Mas aqui não, o próprio Senhor Jesus, que era soberano, maravilhoso, sem pecado, dependia do seu Pai para todas as coisas. Quanto mais eu, que sou pecadora, que preciso dele. Então, que a gente se glorie nas nossas fraquezas, que a gente não seja forte em nós mesmos, mas que a gente dependa dele em todas e quaisquer circunstâncias. Então, recapitulando, que realmente a gente nos renda a esses encontros que estamos tendo com o Senhor. Que não apenas ficamos calados, mas que a gente deixe tudo, que a gente fala, Senhor, não é mais apenas mestre, mas agora é meu Senhor. E que a gente se prostre aos seus pés e fala, Senhor, por mais imperfeito que seja o meu amor por ti, eu te amo, mesmo que seja filéu. Eu te amo. E também que ele abale todas as nossas certezas. Que nós não sejamos fortes em nós mesmos, nas nossas convicções, nas nossas maneiras de agir e pensar, mas que a gente se renda completamente a esse Senhor maravilhoso, porque assim ele nos transformará nesse odre novo para a honra e glória dele. Amém.